O estudo ele focou em regiões de costa, né, em cidades costeiras. A gente tem no Brasil uma rede que é administrada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que tem estações espalhadas pelo Brasil todo, coletando dados atmosféricos para uso na avaliação de clima e tempo, né? Clima e tempo são coisas diferentes. Tempo é o que está acontecendo agora, clima é aquela média de um período longo, né? E o que se observa, a gente já sabe isso, né? Diversos estudos internacionais com participação de brasileiros mostram que o clima do planeta está aumentando, a temperatura do planeta está aumentando, né? Então, se a temperatura aumenta, isso tem impacto em todos os processos do clima, né? Porque temperatura mais alta significa evaporação maior em alguns locais, significa que eu vou ter secas prolongadas em outras, quer dizer, eu começo a mudar toda a estrutura do planeta, né? Então, e por que isso acontece? Por causa de emissão de CO2, né? Todos os estudos mostram que esse aumento de temperatura está relacionado ao aumento da concentração de carbono na nossa atmosfera. Agora, o que acontece? Como é que isso está impactando a costa do Brasil? Essa foi a nossa pergunta, né? A gente queria entender ali o que está causando nas cidades brasileiras. Então, a gente pegou 5 pontos, um no sul, 2 no sudeste e 2 no nordeste do Brasil, e foi fazer essa avaliação. E a gente chegou a essa constatação que você mencionou, Tamarco. Em alguns locais, por exemplo, Espírito Santo, né, você tem a quantidade de eventos extremos, né? Extremos, quando a gente diz extremos, é aquilo que acontece, deveria acontecer pouco, acontece porque o clima é variável, né? Aquilo que deveria acontecer pouco, temperaturas extremamente altas, estão acontecendo cada vez mais. Então, temperaturas, por exemplo, da ordem de 37 graus, antes do início do século, antes de 2000, acontecia pouco. Aqui em São Paulo, por exemplo, em Iguape. Aqui em São Paulo utilizamos Iguape, que era a estação que tinha melhor qualidade de dados. Acontecia muito pouco temperatura máxima acima de 37, antes de 2000. Agora acontece frequentemente, né? Temperaturas mínimas lá no sul do Brasil, né? Era frequente ter lá na cidade de Rio Grande, na costa do sul, temperaturas da ordem de 0 grau no inverno. Hoje isso não acontece mais. As temperaturas mínimas lá estão por volta de 3 graus, 4 graus. Você vê que tem um deslocamento ali de temperaturas e isso causa impacto nos organismos, né, nos seres vivos do planeta, na produção agrícola. Exato.